Aleluia. Glória a Deus. Começamos sempre com a meditação do Salmo 119. Para o nosso viver cotidiano, nós vamos lá no no versículo de número 75. Salmo de número 75. Sempre uma reflexão para aquele dia que a gente chama de dia a dia. E para aqueles que têm ouvidos ouvirem. Nós vivemos num tempo em que parece que os seres humanos estão nascendo sem ouvidos, né? Estão perdendo a capacidade de reter o que ouvem, de modo que o Espírito dizia às igrejas da Ásia tinha sentido. Quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Parece uma palavra redundante, mas não é. É porque Jesus sabia que haveria um tempo em que nós perderíamos a capacidade de ouvir. Por isso, quando ele diz quem tem ouvidos ouça, ele não está falando da orelha, desse órgão que nossa cabeça separa, não é? Ele está falando da capacidade de reter aquilo que o Senhor fala. Está falando da capacidade de absorver como uma esponja aquilo que o Senhor pelo seu Espírito libera. Então ele está dizendo, quem ainda tem ouvidos, ouça. Porque haverá um tempo em que parecerá que as pessoas não ouvem mais. Eu acho que esse tempo é chegado. Temos muitos falantes, poucos ouvintes. Meu pai me ensinava que nós temos o dobro de orelhas que temos de boca. Temos 100% mais orelha do que boca, não é? Então ele está dizendo, meu filho, fale menos e ouça muito mais. Você tem que ouvir pelo menos o dobro do que fala. E olha que eu falo dessa, eu vivo da fala. Mas também eu só falo aqui no cotidiano, eu sou muito calado. E esses assuntos que a gente tem conversado sempre no início do culto, tem a ver com isso, com o dia a dia, com o cotidiano. Com a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tem a ver com o sobrenatural, com o fenomenológico. Não tem a ver com o dia a dia, porque a gente se machuca no dia a dia, no encontro, no escritório, lá na lavanderia, no trânsito. No discurso com o filho, com o marido, com a mulher, com o empregado, com o patrão. É ali que a gente se machuca, e é ali que a gente machuca as pessoas, né? E a gente muitas vezes tenta transcender isso para o sobrenatural, e a gente muitas vezes, quando lança isso para o sobrenatural, na verdade está dizendo, o problema não é meu, eu não tenho nada a ver com isso, foi o diabo. De modo que o diabo virou um Cristo, lançamos sobre ele toda a nossa mediocridade, né? Ele leva a culpa de tudo. Mas na verdade, o segredo da vitória está em admitir, foi eu, Senhor. Foi eu. Me ajuda a vencer a mim mesmo e a ser um eu melhor do que aquele que eu tenho sido até hoje. Isso tem a ver com a capacidade de ouvir. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então se você quer desenvolver algo bom na sua vida, desenvolva a capacidade de ouvir. Que eu acho que o ser humano hoje está crescendo sem ouvidos. Cresce com as duas orelhas, mas sem a capacidade de ouvir. Vamos ao versículo 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são retos, e que em tua fidelidade me afligiste. Vamos juntos, mesmo nas versões diferentes, Salmo 119, 75, vamos lá? Bem... em quem tua fidelidade me afligiste. Vamos uma vez lá, eu vou falar, depois vocês repetem. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são retos, e que em tua fidelidade me afligiste. Amém? Senta um pouquinho. Esse versículo é tremendo, não é? Primeiro, ele faz uma declaração de percepção inequívoca. Bem sei eu, ou seja, eu estou certo, não há dúvida. Não há equívoco com relação ao que eu pense sobre os teus juízos, Senhor. E ele está dizendo assim, eu sei, não tenho dúvida, teus juízos são retos, são justos. Ou seja, tudo que tu fazes, mesmo que eu não entenda, é justo. Tu és um Deus justo. Tu és um Deus de justiça. Os teus juízos são sempre retos. Você sabe o que é uma reta? Quem sabe aí descrever o que é uma reta? Você aprendeu na escola.
É a distância mais próxima entre dois pontos. Então, se eu quero chegar daqui, se eu sou um ponto, o Anderson é um, o caminho mais próximo desse ponto chamado Neil para o ponto chamado Anderson é a reta. Porque não existe só um caminho para o Anderson. Eu posso sair por aqui, ir lá no fundo, dar a volta e chegar no Anderson. Eu posso sair aqui por essa porta, dar a volta, entrar naquela porta e chegar lá no Anderson. Não é? Eu posso sair pela janela, passar por cima do tabernáculo, entrar naquela janela e chegar no Anderson. Muitos caminhos me levam ao Anderson, mas o caminho mais próximo, qual é o nome dela? É a reta. Isso é uma reta. Então quando o salmista diz assim, Senhor, eu sei que os teus juízos são retos. Ou seja, o caminho mais próximo entre mim, entre eu, Neil, e tu, Deus, são os teus juízos. São os teus preceitos, são a tua vontade. A tua vontade é o caminho que me leva mais próximo de ti. Isso é reto. Teus juízos são retos. Aí, uma vez que ele tem o discernimento de que a vontade de Deus é o caminho mais próximo para ele, de modo que quem quer andar na presença de Deus tem que andar segundo os estatutos de Deus, tem que andar segundo os juízos de Deus, tem que andar segundo a palavra de Deus, porque qualquer um que queira estar na presença de Deus, mas que foge da sua palavra, dos seus juízos, está, na verdade, fora do caminho de Deus. Aí, o salmista fala assim, e que em tua fidelidade, me afligiste. É isso aqui que é difícil de entender demais. Espera aí, Senhor. Foi exatamente a tua fidelidade que me afligiu. Porque no relacionamento humano, o que mais machuca? A infidelidade do amado ou a fidelidade dele? O que você prefere, um marido fiel ou um marido infiel? Uma mulher fiel ou uma mulher infiel? Um amigo fiel ou um amigo infiel? O que a gente prefere? Se não for doente, masoquista, não é? A fidelidade, porque é a fidelidade que faz bem. A infidelidade, ao contrário, faz mal. A infidelidade machuca. Alguns de vocês desistiram de casar de novo, de amar de novo, de se relacionar de novo. Alguns seres humanos desistiram de acreditar que existe homem que presta, que existe mulher que presta, que exista ser humano que presta, exatamente porque foi profundamente machucado pela infidelidade de alguém. E em função das dores produzidas pela infidelidade de alguém, ele tem até dificuldade de crer na fidelidade. Então o que machuca é a infidelidade. O que faz sentir dor é a infidelidade. O que deprime, o que oprime é a infidelidade. O que aflige é a infidelidade. Mas vem o autor e diz assim, bem sei que a tua fidelidade, em tua fidelidade me afligiste. Então perceba, o que o salmista está dizendo aí para a gente mastigar nessa gotinha de sabedoria inicial? Ele está dizendo, primeiro, que ele sabe que os juízos de Deus é que são retos. É o que me proporciona estar na presença dele, equilibrado, em paz, gozando da alegria do Senhor. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Ele está dizendo, Senhor, eu sei que é nos teus juízos que eu tenho força. Porque é na tua presença que eu me alegro e a alegria do Senhor é minha força. Então quando ele diz que eu sei que é na tua presença que eu me alegro, quando eu saio da tua presença, deixo os teus juízos. Eu estou saindo daquela reta que é o caminho mais próximo para o Senhor. Então o Senhor, na tua fidelidade, o que faz? O Senhor me traz de novo para a retidão. O Senhor me tira do caminho tortuoso, sinuoso. O Senhor me tira daquele caminho que está me levando para longe de ti. E muitas vezes esse retorno para a retidão é o que dói em nós. Porque muitas vezes nós chamamos essa chamada de Deus para o caminho de castigo de Deus. Ah, você está sofrendo porque Deus está te castigando, porque você está andando errado. Você está sofrendo porque Deus está pesando a mão sobre a tua vida porque você pisou na bola.
Você está passando por isso porque Deus está exercendo juízo sobre a tua vida. Deus está pesando a mão sobre a tua vida, porque você está errado. E às vezes não é castigo não, irmão. Não é pesar de mão não. Não é juízo não. É a fidelidade de Deus em cuidar de você e de mim, que estamos saindo do caminho, estamos vivendo uma vida sinuosa, tortuosa. Ele diz assim: não, filho, esse caminho no final, mesmo que você chegue em algum lugar, perceberá que não terá chegado a lugar nenhum. Você vai perder muitos anos de vida aí. Então, porque eu sou um Deus fiel e você está andando na infidelidade, a minha fidelidade independe da tua fidelidade, então eu vou te trazer de novo para a retidão. Então ele te traz muitas vezes a fórceps. Você diz: Deus está doendo, Deus está me afligindo esse negócio, o que está acontecendo comigo? É que Deus está dizendo assim: você está caminhando por caminho errado e eu quero te trazer para a retidão. E essa fidelidade de Deus, em detrimento da tua infidelidade, que tenta te trazer para o caminho reto, é o que aflige. E às vezes a gente na dor, ao invés de dizer assim: Pai, muito obrigado porque eu sei que essa dor está me trazendo de volta, eu sei que essa dor é a maior expressão do teu amor por mim, eu sei que essa tua dor é um sinal que você está botando na minha frente, que eu estou caminhando um caminho que não é o teu. Eu sei que essa dor que tu está gerando dentro de mim é produto da tua fidelidade. Isso é saber viver dor com sabedoria. Agora, só sabe viver a dor com sabedoria, entende que a dor é uma escola, quando nós conhecemos os juízos de Deus que são retos. Porque, irmão, eu não sei se interessa a você, mas eu vou te dizer como é que eu faço quando eu sinto dor. Às vezes, dores nos alcançam, adversidades, caminhos sem respostas, fracassos sem justificativas, opressões, aflições, depressões. Eu digo: Deus, eu não entendo por que eu estou assim. E você sabe que a dor sem resposta é muito pior do que a dor com resposta. Porque a resposta que a gente busca na dor e não vem, ou seja, o silêncio diante da dor, dói mais do que a própria dor. A gente sofre mais porque a dor não tem resposta do que a própria dor. Porque se a dor tivesse uma resposta, a gente se tranquilizaria. Agora, quando dói, e a gente diz: Deus, por quê? Deus me dá um sinal. Deus fala alguma coisa, Deus não fala nada. O silêncio dói mais do que a própria dor. O fato de não termos resposta para a dor dói mais do que a própria dor. Eu, quando não tenho resposta para a minha dor, eu digo assim: Deus, tu não estás falando, e se estás falando, eu não estou ouvindo nada. Então, como eu não tenho resposta, eu me prendo ao teu caráter. Eu conheço o caráter de Deus. E o caráter de Deus qual é, irmão? Deus é amor. Repita comigo: Deus é amor. Fala, mulheres: Deus é amor. Varões, digam: Deus é amor. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus é amor. Você acredita nisso? Amém ou não amém? Deus é amor. Então, quando eu não tenho resposta para a dor, e estou desesperado por ela, eu lembro: não, Deus é amor. Ele me ama. Ele há 2000 anos atrás personificou esse amor em Jesus, que morreu na cruz do Calvário. E ele fez tudo aquilo lá por mim. Então essa dor que não tem resposta só pode ser justificada à luz do caráter de Deus, uma vez que Deus naquele instante não está falando nada. Deus é amor. Então eu sei que essa dor não vai durar para sempre. Eu sei que eu posso esperar no Senhor. E eu sei que essa palavra alcança você hoje, irmão. Eu tenho dito isso todo dia, mas tem vezes que a gente diz de uma forma diferente e atinge o nosso coração. Essa dor que de repente você está vivendo não vai durar para sempre, ela passa. E essa dor que você está vivendo não é a expressão do abandono de Deus, de repente, é por causa da fidelidade de Deus. Deus está querendo te trazer de volta. Então, quando você sentir dor, a primeira coisa que você tem que fazer: olha para os teus caminhos, veja se não estão sinuosos. De repente estão. E se estão sinuosos, é a fidelidade de Deus que está fazendo você sentir essa fisgada aí no coração, esse vazio dentro do peito, essa agonia que te impede de celebrar, de repente, a fidelidade de Deus. E o Senhor está dizendo assim: diga ao meu povo, para que não se esqueça que eu sou um Deus que é amor, e que amei o meu povo com amor eterno. E não foi um amor da boca para fora. Eu dei aquilo que eu tinha de melhor aqui em cima.
Ele poderia, como eu falei outro dia, podia ter mandado Gabriel para morrer por nós, podia ter mandado uma miríade de anjos para morrer por nós, mas ele olhou assim para o céu e falou: o que eu tenho de melhor aqui? Eu tenho uma extensão de mim mesmo, é meu filho. E ele mandou Jesus, que era Deus, se tornar homem para morrer na cruz do Calvário por um cara chamado Neil. Você tem noção disso, irmão? Às vezes nem eu me aguento, até eu me odeio. Mas Deus resolveu me amar apesar de mim. Deus resolveu te amar apesar de você. Porque você sabe que você não presta, não sabe? Ou não? Se não sabe, irmão, eu estou te dizendo agora, você não presta. É isso. E o que você tem, tem pela graça de Deus. Pela misericórdia de Deus. Que continua fiel, diz a sua palavra, mesmo que sejamos infiéis. E é a fidelidade dele que faz a gente gemer de vez em quando. Então quando você gemer na próxima vez, dá uma olhada para o caminho. Se tiver tortuoso, em vez de dizer droga, né? Em vez de dizer M, né? Em vez de dizer porcaria, diga assim: glória a Deus, meu Deus é fiel. Aí Deus vai falar assim: ah, você está entendendo, filho. Você está entendendo. E quando você entende, Deus pode continuar a obra. A obra que ele começou, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Eu tenho dito a Deus, à luz dessa palavra, que aquele que começou a excelente obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu tenho falado para Deus assim: Deus, se tu tens obra para fazer na minha vida, eu não quero esperar até o dia de Cristo Jesus, não. Eu quero que as obras sejam concretizadas rapidinho. Então me prepara para estar preparado para as tuas obras, porque eu não quero esperar uma obra até o dia de Cristo Jesus, não. Eu quero uma obra que seja rápida, porque se for eu um instrumento que atrapalhe o Senhor trabalhar, trabalha na minha vida. Porque eu não quero esperar até o dia de Cristo Jesus, não. Se Deus começa uma obra em mim hoje, quem sabe até sexta-feira já está pronto, irmão. O construtor tem recurso. Não falta recurso para ele. Ele tem os melhores obreiros, os melhores pedreiros, os melhores trabalhadores, não é? Ele tem um material de primeira, não falta lugar nenhum. Então o problema sou eu. Então, Senhor, eu não quero te atrapalhar na obra que tu tem para mim. E às vezes a gente atrapalha. Irmão, está sentindo dor? Essa dor pode ser a expressão da fidelidade de Deus. Então aprenda na dor a dar glória a Deus. Como você tem ensinado aqui: pastor, eu não tenho razões hoje para dar glória a Deus. Louve a Deus sem razões, porque Deus vai te dar muitas razões para adorá-lo. Porque enquanto você não aprender a adorar a Deus sem razões, você não terá razões de Deus para adorá-lo. Porque o nosso louvor tem que ser incondicional. Eu adoro a Deus porque Deus é Deus, só isso. Não é porque Deus me deu alguma coisa. Eu adoro a Deus porque Ele é digno de louvor, de glória, de honra, de celebração. Ele é o que é. E quando nós estamos conscientes diante daquele Deus que nós sabemos que Ele é, nós vamos dar glória. E pronto. Os serafins, os anjos, 24 anciãos, os querubins, quando foram criados no céu, quando se depararam com Deus, eles não tiveram outra expectativa, outra reação, senão dizer: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo. E a Bíblia diz que desde que eles foram criados, eles dizem santo, 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 dia e noite sem parar, um só minuto, porque eles estão conscientes diante daquele Deus que eles estão, e nós estamos diante do mesmo Deus, e o caráter de Deus é amor. Deus abençoe você com essa palavra, e na tua dor possa te capacitar para saber vivê-la, porque elas são inevitáveis na vida de qualquer um ser humano que esteja vivo. Você entende essa palavra, irmão? Então a tua dor é a expressão da fidelidade de Deus. Aplauda Ele porque Ele é digno. Vamos ficar em pé. Glória a Deus, dê um forte aplauso ao Senhor uma vez mais. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus, amados. Nós temos estudado às quartas-feiras pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Nós temos tentado conhecer o máximo que a gente pode desse ser espiritual, que é a terceira pessoa da Trindade, que nós conhecemos como Deus Pai, Deus Filho, e Ele lá está como Deus Espírito Santo, todavia Deus, que já aprendemos foi pelo Pai enviado ao mundo quando o Filho foi assunto aos céus após a sua ressurreição, e disse que Ele enviaria o Espírito Santo para que quando Jesus fosse, nós não ficássemos órfãos. Fala de um tempo que o mundo viveria uma orfandade muito grande, sem referência, sem amor paterno, materno. Um tempo em que nós não teríamos referenciais, nos sentiríamos abandonados. Um tempo em que o amor não seria mais um amor incondicional.
em que os homens deixariam de ser amados por serem os homens, mas seriam amados como coisas. Coisas nós usamos. E ele está dizendo, isso não aconteceria com o meu povo não ficaria órfão. Então o Espírito Santo foi enviado para que nos acompanhasse nas nossas lutas, nas nossas jornadas. E na terceira pessoa nós aprendemos que ele foi enviado à igreja para possibilitar que a igreja, na sua diversidade, conseguisse conviver. De modo que aprendemos na palavra que o Espírito Santo é o que promove a comunhão no seio da igreja. Mas por incrível que pareça, esse ser que promove a comunhão, porque mal interpretado, é exatamente ele que divide a igreja. Falamos que a igreja evangélica ela concorda em quase todas as doutrinas que tem na Bíblia. Mas quando chega na doutrina do Espírito Santo, pronto, aí é cada um para o seu lado, salve-se quem puder, quem tem mais poder, quem tem menos poder, quem sabe mais, quem tem mais unção, quem tem menos unção. E aí, em função do Espírito Santo, da má compreensão da pessoa dele, da sua ação no mundo, dos seus dons, é esse que veio para unir acaba dividindo. É um paradoxo. Ele veio exatamente para possibilitar que os diferentes convivessem, mas os diferentes não entendem, então não conseguem conviver. Aí nós começamos a conhecer o Espírito Santo, nós já aprendemos, esse é o, se eu não me engano, 8º ou 9º estudo, que o Espírito Santo é Deus, aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, mostramos porque ele é Deus e porque ele é uma pessoa. Depois que nós estudamos isso, começamos a estudar a atitude do Espírito Santo em relação ao mundo, a postura do Espírito Santo com relação às Escrituras, e aprendemos como é a relação do Espírito Santo com o crente a partir dos últimos 2 estudos. E nos últimos 2 estudos, na relação do Espírito Santo com o crente, aprendemos que ele é quem nos regenera, ou seja, é por ele que dentro deste homem nasce um novo homem. Impossível se regenerar, ou seja, ser gerado de novo, se não for pelo Espírito Santo. E nós falamos sobre aquele texto que João dizendo, eu vos batizo em água, mas depois de mim vem um que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Falamos sobre isso en passant, porque nós vamos chegar mais adiante, pertinho de entrarmos no estudo de cada dom, sobre o que é o batismo no Espírito Santo. Falamos daquela palavra de Jesus a Nicodemos, se não nascer de novo, você não pode nem entrar no reino dos céus, se não nascer da água e do Espírito. Então nós falamos desse nascer de novo, nascer da água. O que é nascer do Espírito Santo? Então o Espírito Santo nos regenera. Aprendemos na semana passada que o Espírito Santo é a nossa garantia de salvação. E aprendemos o que é ser salvo, que ser salvo não é só ser livre do inferno. Ser salvo é muito mais do que isso. Ser salvo prioritariamente é ser salvo da ira de Deus. Quando Jesus vem ao mundo, ele não vem só para nos tirar do inferno. Ele vem para nos livrar da ira de Deus, como diz Paulo. Porque é muito pior cair na mão de um Deus irado do que cair na mão do diabo. Às vezes a gente acha que a gente só tem que ter cuidado com o diabo, não. Temos que ter cuidado com a nossa postura, porque a gente pode cair na mão de um Deus irado. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem nos salva disso é o Espírito Santo. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Falamos o que é salvação e aprendemos que o crente não perde a salvação. Amém, amados? Muitos dos irmãos, logo após o culto, em e-mails torpedos, vieram a mim e falaram assim, pastor, e o que diz Hebreus capítulo 6? Hebreus capítulo 6. E eu falei assim, leia Hebreus capítulo 1, 2, 3, 4, 5, que você vai aprender o que diz Hebreus capítulo 6. E eu vou deixar para falar sobre Hebreus capítulo 6 no finalzinho do nosso estudo. Tá bom? Que lá diz assim, que você se conheceu o Evangelho, foi alcançado pela palavra, e depois se você se envolveu de novo com as coisas do mundo, não há mais esperança para você, você não tem mais salvação. Então se você foi salvo e perdeu a salvação, então você não tem mais salvação. Então leia lá devagarinho, mastigando palavra por palavra, e tente ver além daquilo que os teus olhos biológicos veem, que você vai entender que aquele texto quer dizer. Lembra que essa palavra está escrita numa carta a quem?
Hebreus, eu estou te dando uma dica assim, fenomenal, né? Carta aos Hebreus. Então depois você entende lá a carta. Mas o crente não perde a salvação. Hoje, nesses 30 minutos, eu quero dar mais um pontapé sobre a relação do Espírito Santo com o crente. E nós vamos começar lendo 1 Coríntios, aliás, vamos a 1 João capítulo 2. 1 João está lá pertinho de Apocalipse, não é o Evangelho de João, são as epístolas. 1 João capítulo 2. João escreveu 3 epístolas e na primeira epístola, no capítulo 2, nós vemos João dizendo uma palavra muito legal. Você já achou? Diga amém. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Diga, irmão, que está do seu lado, irmão, não peque. Mas, se alguém pecar, temos um quê? Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então João está dizendo assim, irmãos, eu tenho escrito essas coisas. Deus, pelo Espírito Santo, revela a sua palavra, para que de posse da sua palavra vocês evitem o pecado. Mas adiante ele diz que aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, porque o pecado é rebeldia. Como também diz lá no capítulo 3, que quem é nascido de Deus não vive habitualmente no pecado. Não tem o hábito de pecar. Não tem prazer no pecado. Então ele escreve e diz assim, gente, Deus está revelando essa palavra para que vocês não pequem. Não vivam habitualmente no pecado. Cuidado com o pecado, porque o salário do pecado é o quê? Morte. Não morra. Não morra. Agora, se alguém pecar, eu não quero que vocês pequem, mas se alguém pecar, aí não tem mais jeito, você está perdido. Aí você vai para o inferno, errou, meu irmão, a alma que pecar, essa morrerá. É o que está escrito aí, não. Se alguém pecar, ele diz assim, nós temos um advogado. Nós temos um advogado para com o Pai, quem é esse? Jesus Cristo, o justo. Então aqui, Jesus é o advogado. Diga assim, Jesus é o meu advogado. E o melhor de tudo, não cobra nada, viu, irmão? É de graça, né? Agora vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Quem já achou Romanos capítulo 8, diga amém. Esse aqui você conhece muito bem. 26. Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda onde? Na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito Santo mesmo faz o que, leiam? Intercede por nós, como, irmãos? Com gemidos, o quê? Inexprimível. Diga assim, o Espírito Santo geme. Quem pode explicar isso para mim aqui, irmão? Gemidos inexprimíveis. Esquisito isso, né? Gemidos inexprimíveis. Quem sabe o que é um gemido? Dá uma gemida aí, irmão. Né? Gemidos inexprimíveis. De um lado, veja, eu estou no meu caminho, pequei. Porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. O pecado me afasta de Deus. Não que a palavra de Deus haja falhado, mas nem todos são de Israel, são israelitas. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, é isso que eu queria falar. Eu estou querendo falar de Isaías. Isaías diz assim, não que a mão do Senhor esteja encolhida para que não possa salvar. Não está. Os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não vos possa ouvir. Não, não está, está aberto. Mas os vossos pecados fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus, de modo que não vos ouça. Isaías diz isso lá. A mão de Deus está estendida, os seus ouvidos abertos, mas ele diz que quando nós clamamos ao Senhor, existe um paredão que impede a Deus de me ouvir. Como é o nome desse paredão? Pecado. Nosso pecado nos afasta de Deus, que é santo. Por isso vem João e diz, não pequeis. Agora, se você peca, não desista.
Não se entregue a esse pecado. Não chute o balde, eu pequei, agora já era, agora eu vou me largar mesmo. Não, pecou. Deus é um Deus de misericórdia, ele diz, ainda há esperança. Porque é por causa desse pecado que Jesus morreu há 2000 anos atrás. Esse pecado, se você não se entregar a ele, está pago. Esse Jesus, entre você e Deus, que há uma separação, tem um Jesus que vem e arranca esse pecado. Ele advoga por nós. Ele intercede por você diante de Deus. Então, quando ele diz lá que Jesus é o nosso advogado, está dizendo que Jesus é o nosso intercessor. Da mesma forma, quando diz lá em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo nos ajuda na fraqueza. Na fraqueza. E diz interessante, porque nós não sabemos como havemos de pedir, mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós, olha o intercessor de novo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o que a gente aprende hoje aqui para a nossa edificação espiritual? A relação do Espírito Santo com o crente. Ele é o nosso intercessor espiritual. Intercessor espiritual. O Espírito Santo intercede por nós. Agora, uma vez que isso é óbvio, vamos tentar entender essa intercessão, porque esses dois versículos que falam do Espírito Santo como advogado e como alguém que geme com gemidos inexprimíveis, fala de dois tipos de intercessão. Uma é a intercessão judicial. As minhas obras, as minhas atitudes, dizem que pela lei, ou judicialmente, eu tinha que ser condenado. Não é o que está escrito lá em Romanos? O salário do pecado é o quê? Morte. Pecou, morreu. Está escrito lá em Ezequiel. A alma que pecar, essa morrerá. Quantos aqui já pecaram e admitiram isso? Levanta a mão assim, eu já pequei, pastor. E por que você não está morto ainda? Por que não cai um raio na tua cabeça? Você pecou hoje? Alguém pecou hoje ainda? Por que não cai um raio na tua cabeça hoje? Sabe por quê? Porque tem alguém que está sobre você, que faz com que Deus olhe do céu para nós, não veja o Neil como o Neil é de fato. Há uma coisa que me impermeabiliza e que está sobre mim, que quando Deus olha do céu, vê através daquela lente. É como esse óculos aqui, ó. Tô aqui. Eu estou aqui, olho para Bruna e vejo uma coisa. Aí vejo o rostinho dela bonitinha, a sobrancelha feita, não é? Tal. Agora, se eu tirar aqui, Bruna, eu vejo um monstrinho na minha frente, porque eu vejo tudo embaçado. Não vejo nada. Se a Bruna estiver lá no meio do salão, onde está a mesa de som, e fala assim, ei, pastor, tudo bem? Eu estou vendo a mão me dando, tudo bem. Eu vou, tudo bem, brother. Aí ele me encontra amanhã de manhã, pastor, lembra que eu falei com o senhor ontem? Comigo? Quando? Eu dei um tchau para o senhor me deu também. Eu falei, brother, se foi aquele cara que estava sentado no meio do salão, eu só vi a mão assim, ó. Falei para cá. Agora, quem foi, não faço a menor ideia. Agora, quando eu boto essa lente aqui, aí eu estou vendo exatamente quem é. Eu vejo mais nitidamente. Quando Deus olha para mim, que sou pecador, para você que é pecador, Ele nos vê pela lente da graça de Jesus. E essa pessoa frágil, pecadora, infiel que a gente é, diante dos olhos do Deus que é justo, só não é consumida porque Ele nos vê através da lente da graça. Porque a nossa obra merece a condenação. Nossa obra diz, a lei diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, quando a gente diz que Ele é o nosso advogado, Ele é, antes de tudo, o meu intercessor judicial. Eu vivo porque há um advogado que intercede por mim. E diz o texto lá em 1 João, que esse advogado se chama Jesus Cristo, e diz por que ele tem moral para ser nosso advogado. Jesus Cristo, o quê? Justo. Ele só pode ser advogado de cada um de nós porque ele é justo, porque nós somos injustos. Nós somos seres caídos. Então, se todo crente entendesse isso, irmão, se todo crente entendesse isso, não tinha mais ninguém na igreja que botasse o dedo na cara do outro para julgar o outro pelo pecado dele. Está sabendo da irmã falando de tal, irmão? Olha, ficou sabendo do pastor falando de tal? E aí, você já soube da última, irmão? Quem diria, né? Aquele irmão, né? Vocês já ouviram alguma coisa parecida por aí?
Já. Agora, esse língua solta, esse fofoqueiro, essa fofoqueira, que parece que tem prazer na desgraça do outro e julga o outro na sua desgraça, só o faz porque não se enxerga. Porque se enxergasse como é de fato, você já aprendeu isso aqui. Quem se enxerga como é de fato, ou seja, um ser caído, que só está de pé por causa da graça de Deus, não pelos seus próprios méritos, quando visse alguém caído ou caindo, não abriria a boca para dizer nada. Ao invés de abrir a boca, estenderia a mão para ajudar. Então, quando você vê ausência de misericórdia, é porque existe ausência de visão. É que o sujeito não se enxerga. É isso. Então, quando a gente fala de Espírito Santo, a gente está falando de alguém que intercede por mim diante do Pai, que faz com que o Pai, por causa da justiça dele, retenha a ira sobre mim. Que intercedendo por mim, impede que Deus me dê o salário que eu mereça. E o salário do pecador qual é? A morte. Esse é o intercessor judicial. Ele advoga a nossa causa. Agora, quando a gente vai a Romanos capítulo 8, nós estamos falando de um outro tipo de intercessão. Diz que o Espírito Santo, aí já não é mais o Deus Filho, o Jesus que morreu na cruz do Calvário, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o intercessor judicial. Eu diria que ele é um intercessor existencial. Ele é colocado entre nós e Deus, mas colocado como um intercessor existencial, que intercede pelo que eu fiz de errado. É um intercessor que me exime do peso da culpa, porque quando a gente peca, se somos de Deus, sabemos que não vamos ser fulminados porque o intercessor judicial já advogou minha causa. Mas mesmo quando eu peco, eu sou tomado por culpa, por sentimentos e pesares, às vezes tão profundos, que mesmo cônscio de que eu estou livre da condenação, ainda assim, a minha própria culpa me consome. O meu sentimento é abalado, minhas emoções são abaladas, minha estima. Quando eu sou alvo do mal do próximo, você, já falamos sobre traição aqui no início do culto, você foi traído, você foi aquele que caiu, e ao invés de ter a mão estendida da igreja, a igreja te deu um pontapé. Então você já está maltratado por aqueles que se julgam melhor que você, e você sabe, não são. Então você aqui isolado, é carcomido pela culpa, você é devorado pela tristeza, você é devorado pela depressão, pelo abandono. Aí vem o intercessor da tua existência e diz assim, olha, eu sou o intercessor das tuas causas. Eu vou estar contigo quando todos resolveram abandoná-lo. Se não há ninguém para te dar força, filho, não desista. Eu sou o Espírito Santo. E fui mandado por Deus para estar do teu lado e te ajudar nas tuas adversidades, nas tuas crises existenciais. E ele está dizendo que quando o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, ele está dizendo assim, o Espírito Santo sente as nossas dores. O Espírito Santo sente o que a gente está sentindo. O Espírito Santo muitas vezes é mais humano do que muitos seres humanos que a gente conhece, que se esquecem que são humanos e que o caído pode ser tão somente o meu eu amanhã. Mas se esquecem disso. O Espírito Santo não. Ele diz lá em João capítulo 14, já estudamos sobre isso, ele é o Paráclito, o nosso Consolador, que foi chamado ao lado para ajudar. Ele é aquele que serve como, digamos, me permitam essa analogia, como muleta quando a minha perna quebra. Você não pode andar com as suas próprias pernas, me usa que eu vou te ajudar. Você vai na minha força. Eu sou aquele que apareço quando as tuas forças acabarem. Então sou eu que vou te ajudar a carregar. É como Paulo viveu lá na sua crise existencial. Ele era esbofeteado por um espírito satânico, por causa da sua fraqueza existencial ou carnal, já falamos sobre isso aqui. E ele disse que viveu um tempo de tamanha dor, de tamanha fraqueza, que ele descobriu que ele podia ter prazer nas suas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, o que disse Paulo? Então é que eu sou forte.
como se dá essa palavra antagônica? Quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Porque Paulo aprendeu, irmão, que quando ele perdeu todas as suas forças, quando ele já não podia fazer absolutamente nada, quando ele achou que era o fim, então, como vaso quebrado, o Espírito Santo o pega, o faz um vaso novo, o enche da sua graça, e Paulo então percebe que aquilo no que ele se tornou, pela ajuda do Espírito Santo de Deus, é um ser muito mais forte do que aquele que ele achava que era quando tentou sozinho. Então ele descobriu que a nossa força se manifesta exatamente na nossa fraqueza. Porque o texto diz, em Romanos capítulo 8, versículo 26, perceba lá, irmão, do mesmo modo também o Espírito nos ajuda onde? Nas nossas o quê? O que Paulo disse quando estou o quê? É que eu estou? Esse texto está dizendo que o Espírito Santo nos ajuda onde? Na fraqueza. Paulo disse o que mesmo, irmão? Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Por que ele está forte? Porque é na fraqueza que o Espírito Santo se manifesta. Então, deixa eu dar uma palavra para você aqui, muito simples, irmão. A igreja evangélica no Brasil é uma igreja que vive de hologramas. É uma igreja que parece ser. E o que vale para nós é o que parece ser, não é o que é. O que a gente parece ser é o que vale, não o que a gente é. Nós nos preocupamos muito mais com o comportamento das pessoas, se os crentes se comportam como crentes, do que se os crentes são crentes. A gente se preocupa mais com o comportamento do que com a essência. E aí, quando a gente chega na reunião da igreja, quando a igreja se transforma em corpo, nós estamos numa reunião que parece ser mais uma reunião de super crentes, de super homens. Os testemunhos que a gente ouve daqui, as doutrinas intransigentes que se ouve daqui para aí, as palavras austeras de disciplina, de comportamento, de exigências comportamentais, que dá a ideia de que a gente está zelando pelo bom andamento da igreja, elas são sempre muito produtivas, de modo que quando você ouve daí, parece que você não está ouvindo um ser humano daqui, parece que você está ouvindo um anjo inerrante. Se ouve daí os supercrentes dando testemunhos aqui, pessoas pregando daqui, falando daqui, parece que ele não tem problemas humanos. Aí você chega na igreja quebrado e diz assim, meu Deus, esse pessoal que fala lá parece que não tem problema. Todo problema que tem vence. Parece que eles não sentem dor. Parece que eles não são tomados por desânimo quando acorda de vez em quando. Parece que eles não ficam duros como eu estou, igual um coco. Né? Parece que eles não passam por desespero. Tudo que eles fazem dá certo. E eu parece que eu não sou desse povo. E você, porque só vê gente contando vitória, todo testemunha de vitória. Todo testemunha de conquista. Ninguém pega o microfone para falar assim, gente, ore por mim porque eu estou desesperado. Todo mundo que você pergunta diz assim, como é que você está, irmão? Tudo bem. E aí, beleza? Beleza. Está sempre bem. Nós só compartilhamos vitória. Nós não compartilhamos derrota. Nós só compartilhamos conquistas. Nós não compartilhamos perdas. Por que a gente compartilha vitória? Para a glória e honra do nome de Jesus, nem sempre. É porque se eu compartilho vitória, mesmo que eu diga para a glória do nome de Jesus, essa vitória trabalha a minha imagem no inconsciente da igreja. Eu passo como alguém que sou muito bom, que anda sempre em vitória. Agora, por que a gente não compartilha a derrota? Porque vai aparecer um crente que se julga melhor que você e fala assim, você está passando por isso porque você está em legalidade. Deus está tratando de você. Cuidado com o leito, irmão. Olha o leito, irmão. Olha o leito, irmão. É o leito. Está vendo? A mão de Deus está pesando, irmão. Olha, está em pecado. Aí você faz uma análise da tua vida e fala assim, Senhor, eu tenho andado diante do Senhor retamente. E eu não estou conseguindo entender essa dor que eu estou sentindo. Você está sentindo dor, irmão? Porque você é um ser humano e está vivo. E seres humanos vivos sentem dor. Quando você morrer, a dor acaba. Mas enquanto você está respirando, há dor. O problema é que na igreja a gente não pode compartilhar dor. Na igreja nós não podemos ser fracos. Na igreja nós temos que ser fortes
para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E aí nós absorvemos uma imagem de supercrentes que não existem, mas imaginamos existir. E aí parece que nem o Espírito Santo pode ajudar a gente, porque ele nos ajuda onde mesmo, irmão? Na fraqueza. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui no nome de Jesus. Se esse tempo é tempo de fraqueza na sua vida, diga para Deus que você está fraco. Entra no teu quarto e derrama a tua alma. E fala para ele da tua crise, mas fala com sinceridade. Porque você já aprendeu aqui que Deus não entra em crise com as nossas crises. Quem entra em crise com as nossas crises são os homens. Quem entra em crise com a tua crise é esse irmão que está do teu lado, na tua frente, atrás de você. Mas Deus não. Então nós pregamos um sermão há bem pouco tempo atrás. Viva a tua crise em paz. Tenha crise, mas não sinta a culpa de ter crise, porque essa crise, de repente, é o campo especial que o Espírito Santo está tratando, quebrando a soberba do coração. O coração e a alma empedernida, empedrada, para que ele possa transformar isso num coração de carne, para que o Espírito Santo então possa começar a trabalhar o teu caráter, porque caráter só se forja na dor. Não se forja caráter em vitória e não pode, irmão. Paulo nos ensina que esse Espírito Santo é o Espírito Santo que nos ajuda na fraqueza. De modo que quando nós estamos fracos, ele não se afasta de mim. Ih, esse cara é muito frouxo. Não. Quando nós somos fracos, admitimos a fraqueza, mas não nos entregamos a ela sem luta. Então ele vem e nos ajuda na fraqueza. Veja, ele não nos tira da fraqueza, ele não faz o que a gente tem que fazer na fraqueza, ele não toma o nosso papel na fraqueza, ele nos ajuda. E por que ele nos ajuda? Porque nós nos entregamos. E você vai lembrar que eu já preguei aqui que não é pecado ser fraco. Pecado é se entregar à nossa fraqueza sem luta. E todos nós temos fraqueza. Todos nós temos. Pode ser o mais ungidão de todos. E os que não têm coragem de demonstrá-las são os mais fracos. Porque tem que ser muito macho para dizer socorro. Tem que ser muito corajoso e forte para dizer estou fraco. Tem que ser muito livre em Deus para não estar preocupado com o que os outros vão pensar dele se ele disser o que tem no coração naquele instante. Ele é o nosso intercessor existencial. E eu amo saber disso, irmão. Saber que eu não preciso ser forte o tempo inteiro só porque eu sou pastor de vocês. Saber que eu não tenho que vender uma imagem só para vocês me aceitarem. Saber que eu sou pastor, mas antes do pastor tem um Neil, que é gente como qualquer um de vocês e que sente a mesma coisa. Mesma coisa. Sem precisar vender imagem. E isso só é possível quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, na sua fraqueza, mesmo que todos te tenham abandonado, o Espírito Santo de Deus está com você se você não se entregar a essa fraqueza. Diga, irmão, que está do seu lado, irmão, não se entregue à tua fraqueza. Pastor, eu estou cansado. Continua lutando com cansaço, porque quando as tuas forças se forem todas, não se preocupe, irmão. A obra não para, o Espírito Santo intercede por você e faz com você no nome de Jesus. Gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis, eles podem ser tidos por duas perspectivas. A primeira, gemidos inexprimíveis, são aqueles gemidos que são tão profundos que a gente não pode expressar o que é. É sobrenatural. Não há como expressar e exprimir. Mas esses gemidos inexprimíveis podem ser entendidos também como gemidos não expressos. Como é que é um gemido não expresso? Também não sei. A gente não ouve, a gente não percebe, mas o Espírito Santo está lá. E nós já aprendemos, irmãos, aqui também, você vai se lembrar, se nós estamos de fato alcançados por esse Espírito Santo que nos foi enviado para nos dar da nossa fraqueza, nós vamos entender que nós não precisamos sentir o Espírito Santo perto de nós para acreditarmos que o Espírito Santo está perto de nós. Pastor, eu não estou sentindo Deus, pastor. Eu não estou sentindo a presença do Espírito Santo, pastor. Eu não estou sentindo, pastor. Eu acho que Deus me abandonou. Pastor, eu não estou me arrepiando, pastor. Eu não estou tremendo. Pastor, eu não estou sentindo aquela coisa pulsar dentro de mim. Pastor, eu não estou sentindo o Espírito Santo.
E a gente acha que o que mede a presença do Espírito Santo ou não são as nossas sensações. Eu já disse aos irmãos, eu não preciso sentir a presença de Deus para crer que Deus está comigo. Eu creio que Deus está comigo por uma simples razão. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não precisa sentir a presença dele. Ele está com você, porque ele disse, eu estarei com você todos os dias. E hoje é um dia, irmão. Você está entendendo isso? E eu preciso, no meio da minha dor, na minha solidão. Quantas vezes a gente não passa por solidão, irmão? Mesmo cercado de um monte de gente. São aquelas coisas que há dentro de nós que a gente não tem com quem falar mesmo, cara. Não tem. Não dá para falar com a esposa. Não dá para falar com o marido. São nossas. E a gente entra em pânico, meu Deus, eu estou só. Não! O Espírito Santo está lá. Juntinho dentro de você. Vivendo dores empáticas contigo. Você não está sozinho. Há um CD que foi gravado alguns anos atrás, da Santa Geração, pastor Antônio Cirilo. Segura o teu... Fica aí, não sai daí não. Que quando foi gravado, causou um bafafá danado na igreja. Que crente fala de tudo, irmão. Mas que me abençoou muito. Feche teus olhos agora um pouquinho. Escuta isso só. Não fala. Não fala, escuta.
aqui. O que você ouviu aí? Um choro. O que você acha que Deus ouviu? Sabe quando foi gravado esse negócio aí? Eles estavam no estúdio, gravando a primeira música. Enche esse lugar. Tu que estás assentado, meio serafins, enche esse lugar. A experiência foi que a glória encheu de tal jeito aquele lugar. E essa menina era back vocal. Quando acabou a música, depois de muitas horas de gravação, o pessoal saiu para tomar água, comer alguma coisa, e ela não conseguiu levantar. Eles saíram do estúdio, aí a porta fechou, e os microfones ficaram ligados. E eles tinham acabado de cantar, enche esse lugar, e a glória de Deus encheu de tal forma aquele lugar, que essa menina começou a chorar com um choro convulsivo. E você vê que ela isso não é planejado. As fungadas de nariz. Um choro que parece mais um gemido. Um choro que parece que saiu de dentro da alma dela. Dentro da alma. Aí quando eles foram repassar lá o demo, a demonstração, aí perceberam que o choro dela foi gravado. E lançaram como uma faixa do CD. Aí quando o CD veio ao mercado, nós do lado de cá ficamos palhaçados, não existe. Isso é emocionalismo barato. Nós, os idiotas que nós somos, eu estou incluso no meio, que achamos que somos Espírito Santo e podemos julgar as emoções dos outros. Nós somos os idiotas, eu. Somente nós, pastores. A gente acha que pode medir a emoção dos outros. Eu quando ouvi essa mulher, eu botava a música de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música, eu falei assim, Deus, eu queria tanto poder entender o que tu estás ouvindo agora. O que essa mulher está falando contigo? Sem pronunciar uma palavra. Eu fiquei imaginando a cena dessa mulher curvada lá no canto de um estúdio apagado, sozinha, chorando na tua presença. O que ela estava dizendo com a sua alma, com o seu choro? Deus me levou a esse capítulo, esse versículo, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E na minha parca, quase porca interpretação, eu olho para o choro dessa mulher. E vejo Deus em Jesus que diz, bem-aventurados os que, porque eles serão consolados. E eu falei, Deus, eu quero sensibilidade para chorar na tua presença. Eu quero sensibilidade para perceber o mover do teu espírito, porque estar na tua presença é emocionante. Eu não quero me transformar num homem pedra, porque em pedra é no que a religião nos transforma. Quero, Senhor, quando o teu espírito se manifestar em algum lugar, eu quero sentir esse espírito. E quero me emocionar pela presença dele. E saber que o teu espírito nos ajuda na fraqueza. É entender que eu preciso, se é tempo de chorar, chorar, porque há tempo que é tempo de choro. E não ter vergonha de chorar porque estou fraco. Porque quando eu estou fraco e admita que o diabo entra em pânico. Meu Deus, esse filho do Senhor está fraco. E ele está admitindo a sua fraqueza. E ele vai se submeter completamente ao Espírito Santo de Deus. E se este fraco se submeter ao Espírito Santo de Deus, não há nada que eu possa fazer contra ele. Porque ele vai estar totalmente dependente da graça de Deus. Que morram os fortes. Que acabam os super crentes.
que acabem os sabichões e os independentes e os que não precisam, para que nasça dentro de nós aquele menino e aquela criança na qual temos que nos transformar se queremos entrar no reino. Porque é Jesus quem diz: se vocês não evoluírem ao ponto de se transformarem numa criança dependente, carente do pai e da mãe para tudo, nem no reino dos céus vocês entram. Muito menos verão o reino de Deus ou o reino dos céus dentro de vocês. O que esse texto me ensina é que o Espírito Santo é o nosso intercessor e ele só nos ajuda nas fraquezas, irmãos. De modo que a lição para hoje é: não percam a sensibilidade. Não percam a sensibilidade. E não tenham medo de chorar. Vençam a tentação de se mostrarem fortes o tempo inteiro para não serem rejeitados pelos homens. Que os homens nos rejeitem, para que o Espírito Santo nos aceite exatamente como nós somos. Não sejam tentados a viver aquilo e ser aquilo que os outros querem que vocês sejam. Lutem para serem o que vocês são no coração de Deus. Não se submetam à tentação de querer parecer com aqueles super ungidos que nós temos no caminho, mas lutem para se parecerem consigo mesmos. Porque ser o que vocês são é tudo que Deus quer. Que eu seja eu. Porque ser eu é tudo que eu posso ser. Então, o que você é? Seja. Porque quando você entender e for, o Espírito Santo vai ajudar você, irmão. Mesmo que todos te abandonem. Porque o Espírito Santo é o nosso intercessor. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai, nós queremos te louvar. Porque o lado mais lindo da divindade é a humanidade do Senhor. O Deus que é imanente, transcendente, um Deus cheio de glória e majestade, escolheu ser como eu sou. Humilhou-se, esvaziou-se, tornou-se como nós. E nem Deus, quando fora como nós, teve medo de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nem Deus homem teve medo de ser homem frágil. Meu Deus, nós queremos ser homem, Deus. Nós queremos ser o que nós somos no teu coração. Nós queremos coragem para não sermos produto do inconsciente coletivo de ninguém. Nós queremos ser o que nós somos no teu coração. Nós queremos coragem, Deus, para dependermos tão somente do teu Espírito e daqueles que andam cheios do teu Espírito Santo. Porque o teu Espírito nos ajuda na fraqueza. Teu Espírito geme com gemidos inexprimíveis, sente a nossa dor, sabe o que é que nós sentimos porque Ele foi homem como nós. Meu Deus, nós queremos glorificar ao Senhor na nossa fraqueza. Nós queremos, ó Deus, aprender a nos alegrar na nossa fraqueza, porque é quando somos fracos aí que então estamos fortes, porque estamos totalmente dependentes do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a conhecermos mais esse Espírito Santo. E que Ele ache em nós um lugar agradável para habitar todo dia, no nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo que passamos na Tua presença, porque Ele é precioso para nós. E agora que essa reunião termine, permita que o culto continue na nossa vida no caminho. E agora que vamos da Tua casa, leve-nos para a nossa casa, debaixo da Tua mão poderosa. E que tenhamos o restante de semana cheio de vitória na Tua presença. Eu ministro, libero uma palavra profética de vitória sobre a Tua igreja nessa noite. Uma palavra de conquista, uma palavra de cura, de restauração, de renovo, de restituição na Tua palavra.
e os abençoo na autoridade do nome de Jesus, o nosso Senhor, que foi gente como a gente, e foi gente dependente do Senhor todo instante. Se no nome dele ministra a tua bênção sobre o teu povo desde agora e para sempre. Amém e aleluia. Aplauda o Senhor. Vão em paz. Deus abençoe.